Oi, gente, tudo bom com vocês? Prontos, prontas para iniciar a nossa playlist nova? Então, fica comigo, que depois da vinheta eu te digo o que é. Professora Agui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido a você ir aqui em cima para assistir às aulas anteriores para poder entender quais são os tipos de título que nós temos e que compõem uma ficha catalográfica, beleza? Hoje nós iremos estar estabelecendo a ficha catalográfica que vai ter como título o chamado título principal. Então, vamos nessa que a gente tem pressa. A estrutura de uma ficha catalográfica, ela pode ser estabelecida de duas formas, de acordo com a CR2. A primeira forma é quando nós entramos pela autoria. E a segunda forma é quando nós entramos pelo título. O que é a autoria? É quando nós temos uma pessoa responsável pela produção do material intelectual. Essa pessoa, que é o autor, ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. É por isso que nós aprendemos nas playlists anteriores o cabeçalho para pessoa física, cabeçalho para nome geográfico e o cabeçalho para nome de entidade. Quando quem faz a obra não é um autor e sim um organizador, isso quer dizer que a minha ficha catalográfica ela vai ser entrada pelo título. Por quê? Porque organizador não é responsável pelo conteúdo intelectual daquela obra. Ele só é responsável pela estruturação e compor os capítulos, em organizar os capítulos, fazer o seu prefácio, mas a pessoa não fez efetivamente todos os capítulos. Geralmente, quando a gente tem organizador, ele tem um capítulo na obra, não é? Mas ele não escreveu a obra por inteiro. Então, por isso que se entra pelo título. Hoje, a nossa aula, nós iremos estar trabalhando a entrada por autoria. Então, a nossa ficha catalográfica, ela vai entrar pela entrada principal. E essa nossa autoria, ela pode se dar de forma única ou de forma coletiva. Nós iremos daqui a pouquinho estar traçando as obras que apresentam apenas um único autor ou uma única autora, ok? Mas para relembrar o nosso nível 3 do nosso ACR2, nós sabemos que quando a ficha entra pela autoria, ela vai entrar pela entrada principal. Se essa autoria é pessoa física, nós sabemos que a regra sempre vai ser sobrenome, vírgula, prenome. Lembrando que eu tenho que ficar antenada se essa autoria ela é um nome oriental ou um nome espanhol. Se for oriental, nós não iremos inverter o nome, apenas colocar uma vírgula após o primeiro nome. Por quê? Porque o sobrenome equivale ao nome do pai ou do marido. No nome oriental, o nome do pai ou do marido é o primeiro nome. Então, por isso que a gente mantém a mesma sequência que aparece na nossa folha de rosto, colocando apenas a vírgula no primeiro nomezinho que aparece. E quando é o nome hispânico, significa que o nome do pai ou do marido é o nome do meio. Então, eu passo a considerar como sobrenome composto. Fora isso, sempre o sobrenome é o nosso último nome, desde que não seja grau de parentesco. E quando nós temos a pessoa jurídica, nós temos que obedecer às regras da hierarquia
e a regra da jurisdição, quando esse órgão está ligado a órgão do governo. Então, a pessoa jurídica, nós temos organizações governamentais e organizações não governamentais. As governamentais exigem a jurisdição, que é o local, país, estado ou cidade. Quando o órgão é não governamental, ele pode entrar diretamente, como é o caso de universidade, ou ele tem que entrar a partir de uma hierarquia, quando é o caso da Biblioteca Central da UFAM. Ela está dentro da universidade, então precisa da hierarquia. Em relação ao resto da nossa ficha, elas são iguais tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. E lembra das nossas áreas, que nós temos 9 áreas que compõem a nossa ficha? Então, elas estão agora todas reunidas em uma única ficha. Então, nós temos a entrada principal, aí nós temos abaixo do terceiro espaço e não da terceira letra, nós temos o nosso título. E esse título pode vir sozinho ou pode ter o subtítulo. Então percebam que nós temos entre o título e o subtítulo sempre um espaço. Recorda da nossa pontuação? Então, se não recorda, vai também aqui em cima na nossa playlist e você vai recordar a questão das aulas sobre pontuação. O único pontuação que não tem espaço vai ser o hífen, vai ser o ponto e vai ser a vírgula. Fora isso, tudo tem que ter o espaço como nós estamos colocando aqui. Então, nós temos título, 2 pontos, subtítulo. Depois vem a responsabilidade, onde a simbologia é a barra inclinada. Então, essa é a nossa área 1. Terminou uma área, para iniciar outra área, sempre um campo para o outro é separado por ponto, espaço, travessão, espaço. Então, por isso que depois da responsabilidade, nós temos ponto, espaço, travessão, espaço, a área 3, a área 2, que é a nossa edição. Ponto, espaço, travessão. Como nós estamos tratando de monografia, então nós não teremos a área 3, que é aquela área de elementos especiais que alguns materiais bibliográficos precisam apresentar, como por exemplo o mapa, não é? Que nós temos que colocar em seguida da edição a escala, que é a área 3, ok? A área 4 é a nossa imprenta, que é constituída pelo local, a editora e o ano de publicação, que é a data. Então, nós temos local, 2 pontos, editora, vírgula e a data. Em seguida, nós temos a descrição física, que ela inicia pelo total de folha ou total de página. Depende do material que tu estás fazendo o processo técnico. Se eu só tenho escrita na parte do verso da tua folha, só aqui não é inscrito nada atrás, como TCC, dissertação, tese, eu tenho folha. Agora, quando os 2 lados são escritos, eu tenho página ou lauda. Então, nós temos total de folha ou de página, 2 pontos, as informações, se tem ilustração. Se tem ilustração, essa ilustração ela é colorida ou ela é preta e branca? Não é? Se é um material sonoro, quando você vai trabalhar fora do contexto da monografia e todas as informações que são importantes para ser identificada aquela obra. Terminada a parte de identificação, vem o tamanho da tua obra. O símbolo que representa o tamanho da obra sempre vai ser ponto e vírgula. E a obra da monografia é apenas a altura. E essa altura, ela não pode ser quebrada. Então, se eu tenho uma obra que ela mede 10,2 centímetros, automaticamente eu vou sempre arredondar para cima, então passa a ter 11 centímetros.
ok? Sempre arredondar para cima. Terminada a parte da nosso tamanho da obra, vem a parte do material adicional. Esse tua monografia tem um CD-ROM de instalação? Isso acontece muito quando a obra é de informática. Então aqui eu vou colocar mais um CD-ROM de instalação. Posso dizer qual é o programa, qual é a versão, qual é isso, aquilo, outro, para facilitar o meu usuário ou minha usuária. Terminada a parte do material adicional, nós fechamos a descrição física com a série. Então, se houver série na tua obra, ponto, espaço, travessão, espaço, abre parênteses, nome da série, espaço, ponto e vírgula, número da série, fecha o teu parênteses, ponto. Terminamos essa parte da descrição física. Percebam que do primeiro e o segundo parágrafo nós não temos espaço. Agora, do segundo parágrafo para a minha parte que nós chamamos de notas, né, que é o terceiro parágrafo, percebam, meus amores, que aqui nós somos obrigados a fazer justamente um espaço entre eles. Então, nós temos aqui, ó, daqui para cá eu tenho um espaço, que isso tudo aqui nós chamamos de área de notas, que é constituído realmente pelas notas, que são informações que você acha que é interessante. E como isso é uma monografia, nós temos aqui a nossa área 8, que é justamente o ISBN, que é o obrigatório aparecer quando é monografia. Depois da área de notas para a área de pista, percebam que novamente nós pulamos espaço. Então tem que ter obrigatoriamente no ACR2 esses espaços. E sempre o primeiro, o que inicia a minha pista, é sempre o meu assunto, que não é ossada da catalogação, é ossada da classificação. Então, por isso que aqui a gente sempre vai colocar em arábico e a palavra assunto. O que diz respeito a nós, representação descritiva ou catalogação, é o que é o número romano, que equivale à entrada secundária, que é o desdobramento da minha obra para os nossos catálogos, caso ele ainda seja manual. Se já for automatizado, a gente já sabe que tu só faz uma vez o preenchimento e automaticamente todos os itens que você alimenta, eles vão poder ser recuperados na nossa busca. Mas eu estou na versão de catálogo manual para a gente poder entender, tá? Então, aqui no meu desdobramento, eu tenho uma regra. Sempre vai ser responsabilidade, título e série. Por isso que o número 1, responsabilidade, número 2, título e número 3, a série. Ok? Então, isso é a minha ficha completa. Agora está fazendo sentido na tua cabeça? Que nas nossas aulas passadas nós colocamos justamente as áreas tudo separadinhas? Agora aqui eu te apresento a ficha catalográfica pronta. Para que a gente consiga entender, nós vamos fazer 2 exemplos práticos utilizando um único autor, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai aumentando os números de autores. Então, a nossa obra 1, eu coloquei aqui a capa, porque ela é mais bonitinha, ela é mais tchan-tchan-tchan, você consegue ver melhor, mas todo o processo técnico nunca se baseia na capa, ok? Sempre vai ter que ser na folha de rosto, nunca é a capa. Então eu estou apresentando a capa só para vocês olharem como é que é a monografia que nós iremos fazer, a nossa ficha catalográfica, mas o que realmente interessa para nós é a folha de rosto. E a folha de rosto está aqui. Ela apresenta aqui na parte inicial, aqui em cima, o nome da nossa autora, Odília Fachin.
Nós temos aqui o nosso título, que eu não sei se é só título ou se tem subtítulo. Quando é que eu sei isso, Guilhermina? Quando tem quebra na hora da tua fala. Então, aqui eu tenho fundamentos de metodologia. Teve alguma quebra? Não. Então, eu só tenho título. Aqui ela está dizendo que essa obra é a terceira edição, que foi publicada no ano de 2001 pela editora Saraiva. No verso da folha de rosto, nós temos as outras informações que eu preciso para montar a minha ficha. E quais são essas informações, Guilhermina? O ISBN, porque lembra que é monografia? Então, lá na parte das notas, a minha área 8 é justamente o meu número padronizado, o meu ISBN. O tamanho da minha obra, que eu meço com uma régua propriamente dita. Verifico se ao longo da minha obra ela tem ilustração, e aqui tem ilustração e colorida. O total de página, eu vou sempre para a última página que é numerada. Às vezes a obra tem até 200, como ela está aqui, são 200 páginas, mas depois dessas 200 páginas, ela tem mais umas 5 que não tem numeração. Eu vou contar então 201, 202? Não, a gente olha sempre a última página numerada. E aí, o local da editora Saraiva é justamente na cidade de São Paulo. Então, vamos agora para a nossa ficha. Então, nós temos aqui a informação completona, uma vez que a gente não está com a obra na mão. Eu tenho a obra na mão, ela está aqui, não é? Então, está aqui a nossa obrinha. Então, o certo é eu ficar folheando e fazendo. Vocês não têm a obra certa. Então, eu coloquei todas as informações aqui para a gente poder entender. Então, nós temos da autoria, na folha de rosto eu tenho a autoria, o título, a edição, o ano de publicação e a nossa editora. No verso, eu tenho ISBN, o tamanho, se tem ilustração colorida e assim sucessivamente. Isso aqui, autoria, pessoa física ou pessoa jurídica? Primeira coisa que tu tem que saber. É uma pessoa, é a Odília. Então, pessoa física. Pessoa física, a minha entrada principal, obrigatoriamente, sobrenome, vírgula, prenome. Aí eu penso, é nome oriental? É nome espanhol? Não é um, nem é outro. Então, eu vou pegar o último nome, vírgula, e o meu prenome. Então, se é Odília Fachin, automaticamente Fachin, vírgula, Odília. Depois, a minha área 1 inicia pelo título. Perceba que a entrada principal a gente não chama de área. A entrada principal, ela está aqui como entrada principal mesmo, e o primeiro parágrafo que eu chamo é a minha área 1, que é entra pelo título. Fundamentos de metodologia. Obrigatoriamente, o título te pede para colocar em caixa alta somente a primeira letra, a não ser que os nomes seguintes sejam nomes próprios. Metodologia é um nome próprio? Não. Então, se metodologia não é nome próprio, automaticamente o meu título passa a ser Fundamentos de Metodologia, na minúscula. A minha área 1 é formada pelo título e responsabilidade. E o símbolo da responsabilidade é justamente a minha barra inclinada. Então, nós vamos colocar barra inclinada e vou repetir a meu autor daqui de cima, no caso a minha autora. Só que na responsabilidade não é cabeçalho. Logo, vai ficar só Odília Fachin normalmente. Como eu só tenho um autor, então significa que a área da responsabilidade morreu, acabou-se. Por isso que eu coloquei logo ponto. Não tem mais como seguir a minha ficha, então eu venho para a próxima linha, lembrando que quando é a entrada principal, quando eu retorno para baixo do primeiro
espaço. Por isso que eu coloquei aqui, ó, ponto, espaço, travessão. E aí nós já vimos que a área seguinte é da nossa edição. Obrigatoriamente, por mais que tenha esse trezinho, esse azinho aqui em cima, nós, toda vez que formos colocar o número da minha edição, eu substituo o azinho pelo um ponto. E sempre abreviando, porque minha ficha só tem 7,5 por 12,5. Então, terceira edição. Então, 3.ED. Acabou o campo da edição. Ponto, espaço, travessão. Sempre que acabar o ponto, o campo. Próximo campo é a minha imprenta, que é formada pelo local, pela minha editora e pelo meu ano. E o que separa o local da editora? 2 pontos. Então, nós temos o local, São Paulo. A minha editora, Saraiva. E o que separa sempre um do outro? 2 pontos. E o que separa a editora da data é sempre vírgula, que, como é vírgula, não tem espaço. Assim como o nosso ponto não tem espaço. O ano 2001. Então, acabamos o primeiro parágrafo da nossa ficha. Vamos agora para o segundo, que é a descrição física. Se é um outro parágrafo, é igual à língua portuguesa. Sempre aqueles 2 dedinhos para a gente começar a nossa redação. Então, por isso que ele também volta para o início do parágrafo, abaixo do terceiro espaço também. Então, por isso que eu tenho 200 páginas. Eu tenho informação? Tenho. Ele é ilustrado e colorido. Então, eu coloco 2 pontos e digo que é ilustrado e colorido, abreviando. Então, IL, que é ilustrado, vírgula, e é colorido. Agora eu já vou para o tamanho da minha obra. E a pontuação de tamanho da obra, ponto e vírgula. Essa minha obra tem 24 centímetros, então eu nem penso. Ponto e vírgula, 24 centímetros. Essa obra tem série? Não, eu não achei série, Guilhermina. Eu tenho que inventar? Não. Se não tem série, eu não vou colocar. Assim como obras antigas não tem SBN. Então, eu também não coloco. Eu pulo. Então, vamos direto para nossas notas. Isso é uma monografia. Qual é o elemento obrigatório da nota? É o meu ISBN. E eu tenho. E esse ISBN pode estar tanto na folha de rosto, quanto pode estar aqui, meus amores, ao final da tua obra, sem problema nenhum. Então, nós temos minhas notas, ISBN 85 e assim vai embora. Lembrando que da descrição física para notas tem um espaço, assim como da notas para pista tem um espaço, e eu sempre vou deixar um em arábico com a palavra assunto. Agora sim, vamos começar a nossa entrada secundária. Responsabilidade, título e série. Então vamos para o nosso olho. Responsabilidade está aqui. Odília Fachin. Aí eu faço uma perguntinha bestinha para você, uma pergunta besta, como eu falo para os meus alunos. Eu já entrei pela Fachin? Deixa eu olhar, Guilhermina. Já entrei. Então eu faço a outra pergunta besta. Se eu já entrei por ela, eu preciso colocar de novo ela aqui na minha entrada secundária? Não, eu já entrei por ela. Então, responsabilidade não tem. Pulo para o título. Aí o meu olho vem para cá. Fundamentos de metodologia. Eu já iniciei pelo título? Não, eu iniciei pela Odília. Então, eu preciso ter uma entrada secundária para o meu título. Eu preciso desmembrar pelo título. Quando você vai colocar o título do jeitinho que ele aparece aqui em cima, tu não precisas escrever Fundamentos de Metodologia. Basta colocar a palavra título,
Porque quando você for desmembrar, automaticamente tu estás com a ficha matriz, você vai olhar aqui para cima e vai digitar fundamentos de metodologia, tá? Então não precisa colocar, beleza? Aí depois eu tenho responsabilidade, título e série. Aí o meu olho vem para cá, para a descrição física. Eu tenho série? Não, Guilhermina, eu não tenho série. Não posso inventar, então significa que a minha ficha catalográfica está pronta e acabada. Fizemos a ficha catalográfica da nossa obra número 1, ok? Vamos então para a nossa segunda obra de hoje. Ela se chama, isso é a capa, Nascença e Vivência da Biblioteca do Amazonas. Ela está na sua segunda edição e foi feita pelo nosso querido Genesino Braga. E essa aqui é a minha linda biblioteca do estado do Amazonas, que foi até o meu objeto de dissertação de mestrado. Então vamos lá, meus amores, as informações que nos interessam. Folha de rosto. Folha de rosto, tá aqui o meu título, o meu autor, Genesino Braga. Agora eu tenho que saber o que aqui é só título ou se tem título e subtítulo. Eu tenho que ler para ver se tem quebra. Se tiver quebra, eu tenho título e subtítulo. Se não, somente título. Nascença e Vivência da Biblioteca do Amazonas. Não teve quebra. Então, só título. Segunda edição, Manaus, 1989. Essa obra, ela é quebrada, ela tem 20,7 centímetros. Tu já sabes que vai arredondar para cima, então 21 centímetros. Ela tem várias ilustrações e todas em preto e branco. Ela tem 190 páginas e foi a responsável pela sua publicação foi a editora chamada Imprensa Oficial, aqui a nossa Casa Civil do Amazonas. Então, vamos fazer a nossa ficha? Todas as informações completas. Autoria, Genesino Braga. Primeira pergunta que você tem que fazer. Pessoa física ou jurídica? Pessoa física. Pessoa física, esse nome é oriental ou espanhol? Nenhum dos dois. Logo, sobrenome é o último nome, desde que não seja grau de parentesco, e o resto é o meu prenome. Assim sendo, a minha entrada principal, Braga, Genesino. Área 1 começa com o nosso título. Então, Nascença e Vivência da... Por que o B e o A eu coloquei em caixa alta? Porque é o nome do órgão. Então, da Biblioteca do Amazonas. Por isso que ficaram com letras maiúsculas, que o correto é caixa alta. Depois do nosso título é o que mesmo? A responsabilidade. E qual é mesmo o símbolo de responsabilidade? 2 pontos? Travessão? Barra inclinada? Barra inclinada. Então, nós temos aqui a minha barra inclinada. E como responsabilidade não é cabeçalho, Genesino Braga. E não Braga, Genesino. Terminou a área 1? Sim, senhora. Então, ponto, espaço, travessão. Agora eu venho para a próxima área, que é justamente o que? A nossa edição. Então, eu tenho, no lugar do azinho, 2.ed, ponto, espaço, travessão. Não deu mais aqui, quando retorna, continua abaixo do primeiro espaço, ok? Então, depois da minha edição, vem o que mesmo, Guilhermina? Poxa, eu esqueci. É aquela regra área 3, que é justamente a parte que é extra. Mas isso aqui é uma monografia, portanto eu não preciso da área 3, então já vou para a área 4. E a área 4, o que será? Começa com I. Imprenta.
E o que é mesmo a imprenta é formado por 3 elementos, que é justamente o local, a editora e o ano de publicação, que a gente chama de data. Então, vamos lá. Local, Manaus, tá aqui, não é? Quem é a minha editora? Imprensa Oficial. O que separa mesmo o local da editora? 2 pontos. Então, espaço, 2 pontos, Imprensa Oficial. O que separa a editora da data? Sempre é uma vírgula. Então, vírgula e o ano de publicação, 1989. Ponto. Acabou o primeiro parágrafo. Agora eu vou para o segundo, que se chama descrição física. E ela começa mesmo como? Pelo total de folha ou total de página. Nós temos 190 páginas, então está aqui. Mas por que mesmo, Guilhermina, tu começaste abaixo do terceiro espaço? Porque é início de parágrafo. E eu faço igual minha língua portuguesa, cada início de parágrafo, aqueles 2 dedinhos para a gente começar a fazer o nosso parágrafo seguinte. Total de página. Eu tenho informação? Bem, ele está dizendo que possui ilustração em preto e branco. Tenho. E o que é mesmo que separa o total de folha ou de página da minha informação complementar? São os nossos 2 pontos. E sempre abreviando. Ele tem ilustração, IL, ponto, vírgula, e essa ilustração é em preto e branco. Depois disso, é o tamanho da minha obra, que eu já sei que eu tenho que arredondar, porque aqui está 20,7. Se tivesse 20,1, eu tinha que arredondar para 21 do mesmo jeito. Então, ponto e vírgula, que é o que simboliza o tamanho da obra, e lembrando que é só a altura, já que se trata de uma monografia, 21 centímetros. Nós temos série? Esse exemplo também não tem série. Então, não tem mais nada no parágrafo 2 na minha descrição física. Agora eu tenho as minhas notas, que isso, como é uma monografia, obrigatoriamente o que tem que entrar como notas? ISBN. Isso aqui tem ISBN? Eu coloquei aqui? Não, isso é uma obra antiga, então não tem ISBN. Logo, eu já vou direto para a minha pista. Então, dá o espaço, em arábico, assunto. Sempre vai ser assim, porque isso aqui é da ossada da classificação, representação temática, não da representação descritiva. Então, ponto, assunto. Agora sim, eu vou para o nosso desdobramento, que é a minha entrada secundária. Responsabilidade, título e série. Então, vamos nessa. Responsabilidade, está aqui o meu olho. Genesino Braga. Eu já iniciei pelo Genesino Braga? Sim, senhora professora. Braga, vírgula, Genesino. Precisa então repetir o cara aqui embaixo de novo? Não, senhora. Então, responsabilidade morreu, né? Foi-se, não tenho. Título, meu olhinho vem para cá. Nascença, tal. Já comecei pela Nascença? Não, eu entrei pelo Braga. Então, eu vou precisar de uma entrada secundária para o meu título, que como eu vou copiar igualzinho como está aqui na minha ficha, eu não preciso colocar esse título enorme daqui embaixo. Basta colocar a palavra título. Responsabilidade, título, série. Meu olhinho vem para cá para a descrição física. Eu tenho série? Não. Então significa que a ficha também foi concluída. Ok, meus amores? Tá? E com isso, a nossa aulita de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, eu te convido a deixar o seu like, assim como também se sinta à vontade para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Assim você vai ficar por dentro de tudo que nós colocamos.
ok? Eu espero que todos fiquem bem, todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!